Vamos então ler a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 4, onde vamos falar hoje do que é tribulação. Ou melhor, 2 Coríntios, no capítulo 4. Ontem nós lemos na carta de Tiago, para quem não veio, sobre o que é tentação. Vamos então ler 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, que é os objetivos das tribulações. Estamos lendo aqui na Bíblia Jerusalém. Vamos então ler. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então ontem nós lemos sobre o que é uma tentação. Então, tentação é um ataque do inimigo para fazer com que a pessoa caia no pecado. E o pecado consumado gera doença, morte e sofrimento. Mas até mesmo numa tentação, a Bíblia declara que bem-aventurado é a pessoa que é tentado. Deus não tenta ninguém, é o inimigo. Então, quando vem a tentação, foi falado ontem, o inimigo usa de engodo, de isca, igual um peixe que coloca lá a minhoca no anzol, e se o peixe estiver com muita fome, ele vai tentar comer para matar a fome, mas ali está um anzol que vai matá-lo. Então o inimigo age assim. A tentação em si não é pecaminosa, mas sim, se der luz a ela, ou cobiçar o que está sendo apresentado, aí então se consuma o pecado e gera morte. Então muitos problemas advêm da pessoa cair na tentação. E a tentação, ela é vencida não atacando demônios. Batalha espiritual contra demônios é para libertar pessoas. Agora, a tentação contra você é você esmurrar você mesmo, sujeitar o Espírito de Deus e se limitar dentro do que a palavra requer para não cair em tentação, porque Deus coloca limites para o ser humano. Se extrapolarmos, é cobiça, e daí que o inimigo atrai para o pecado. E para sair de uma queda, Deus vai perdoar se a pessoa pedir perdão, mas só quando há genuíno arrependimento. Então o arrependimento é dor pelo pecado, é ânsia de vômito e não querer aquilo mais, ou aquela prática mais que se extrapolou, que teve concupiscência. Então Deus perdoa em Cristo, mas se a pessoa não tiver um genuíno arrependimento, ele volta. Por isso que muitos problemas não se resolvem, porque a pessoa vai cair de novo e o problema vai voltar de novo. Mas se a pessoa aprende a vencer tentação, se a pessoa aprende a vencer a concupiscência, ele nunca vai cair em tentação, ele vai ter coroa de vida. Por isso que é bem-aventurado quem sofre tentação. Se você ler a palavra em Hebreus, no capítulo 4, depois você pode ler no verso 15, que declara que em tudo Jesus foi tentado, mas em nada ele caiu. Por quê? Porque ele sujeitava ao Espírito de Deus, e ele não cumpria o desejo simplesmente da carne, mas em satisfazer a Deus. O inimigo tentou ele em tudo, no dinheiro, no poder, na honra humana, mas em nada ele caiu, porque ele sujeitou o Espírito de Deus. Então a tentação, ela vai trazer benefícios se vencermos, mas vai trazer problemas se cair, e fica paralisada as bênçãos se a pessoa não tem genuíno arrependimento. Então por isso que é necessário aprender a vencer as tentações para não cair e se manter abençoado. E isto então foi ministrado
na mensagem de ontem. Veja bem que também, além de tentação, pode vir uma tribulação sobre o cristão. O que é uma tribulação? Tribulação vem do grego atribular-se, que quer dizer algo que vem trazer algum transtorno físico ou algum problema financeiro, algo que vai te fazer ficar assim preocupado ou aflito ou sem rumo naquela situação enfrentada. Isso chama tribulação, ou algo ruim, algo que está como incomodando. Veja bem como que vence tribulação. Então, tribulação é diferente de tentação. A tribulação, primeiramente, você tem que ver a tribulação como leve e momentânea. Para sair de tribulação, se você se deixar levar pelo nervosismo, abatimento, desespero, ou ficar preocupado com o problema, se é uma dívida, se é uma perda de emprego, se é alguém da casa que ficou doente, se você ficar desesperado, abatido, chorando, o problema vai aumentar e você não vai ter nem galardão de Deus, e o problema vai voltar em outra situação de novo para te aperfeiçoar, porque a tribulação ela tem um objetivo muito importante, que é o aperfeiçoamento, para termos galardão eterno. Então, quem está atribulado, a primeira declaração que você tem que falar para a tribulação é falar: tribulação, o que está vindo na minha casa, minha família ou nas minhas finanças é algo que eu chamo de leve e momentâneo, como diz a Bíblia. Então chame o problema de leve. Leve quer dizer que não tem peso, e momentâneo que da forma que veio vai sumir como uma fumaça. Então você tem que fazer desta maneira para aprender a vencer tribulação. Então não queira vencer tribulação igual vence tentação, porque a tentação como que vence? Esmurrando a si mesmo, sujeitando ao Espírito de Deus e limitando-se no que a palavra declara que podemos fazer. Então é um outro assunto. Agora, tribulação é problemas que vêm, que pode até o inimigo ter criado, ou permissão de Deus, mas vem para causar abatimento, tristeza, nervosismo, agitação. Então, na hora que você está passando alguma tribulação, começa a falar: tribulação, você para mim é leve, é momentânea. Se você fizer isto, como está na palavra, ainda que o homem exterior se desgaste ou sinta algo que vem contra, mas o homem interior vai renovar-se dia a dia. O homem interior é o novo espírito recriado em Cristo. Então veja que é isso que tem que ser feito. Então, diante da tribulação, fale que o problema é leve e momentâneo, ainda que você possa sentir algo que venha mexer com você. Por quê? Porque se você agir assim, vai produzir galardão eterno, peso de glória eterna, e logo a palavra vai cumprir. Você vai ver que o problema é leve mesmo e momentâneo, ele vai desaparecer, vai sumir, vai dar a vitória para a sua vida. Por quê? Porque é o que a palavra declara. Então não fique atentando só às coisas da terra, mas às coisas eternas. Aproveite os problemas para ter galardão, para ter recompensa eterna e ter as bênçãos também aqui na terra. Mas as bênçãos não vêm aleatoriamente só porque está crendo, mas cumprindo a palavra, a bênção vai cumprir. Então grande parte das pessoas sofre tribulações, mas não sabe sair dela. Muitos sofrem tentação e grande parte cai na tentação, depois arrepende, mas volta de novo, porque para não cair de novo tem que ter genuíno arrependimento, que é pedir ao Senhor um coração quebrantado e contrito, que tenha ódio ao pecado, para não voltar mais. Aí você se livra da situação. Mas tribulação sempre pode vir, mas sempre use a palavra, profetize e declare: essa tribulação é leve, é momentânea, para produzir peso de glória eterna. Então a palavra declara: o homem exterior pode sentir, nosso corpo pode sentir algo,
como diz aqui, ainda que o homem exterior possa até desgastar, mas o homem interior vai se renovar diante de uma tribulação, para produzir peso ou galardão de glória eterna. Peso é igual aquelas balanças antigas que se usava com 2 pratos, que geralmente ainda acha aí quem mexe com feira, se não tiver a balança analógica ou digital, tem as balanças de peso, que tem o pezinho lá de 100 gramas, 200 gramas, 300, meio quilo, 1 quilo. Então a pessoa pega lá uma verdura e põe de um lado da balança. Ele não sabe quanto tem ali, mas ele vai pondo ali os pezinhos, de um lado, 100 gramas, 300 gramas. Aí na hora que o ponteirinho lá no meio se equilibra, então ali já está determinado o peso, já é conhecido. Aí faz a comparação. Se aqui eu pus 300 gramas e está equilibrado, então é porque aqui tem 300 gramas. Então isto é o peso. Então você está com algum problema, com alguma dificuldade. Vamos supor que o peso é 1 quilo. Aí você, do outro lado, você vai ter que ter procedimentos para produzir a vitória, peso de glória eterna. Então você não vai choramingar, nem desesperar, nem se abater. Você vai falar, é um problema leve e momentâneo. E quando você já tem a certeza que é leve e momentâneo, você vai preocupar. Por exemplo, vamos supor que você corta o dedo um pouquinho com a faca, algo leve e momentâneo. Você vai ficar desesperado, eu vou morrer, vai dar hemorragia, tem que chamar um cirurgião especialista para fazer aqui o meu curativo. Não precisa disso, é leve e momentâneo. Agora, se a pessoa recebeu uma facada no tórax, no abdômen, e saiu até tripa para fora, é lógico que precisa de um cirurgião para costurar, para limpar, para fazer ali uma limpeza, dar antibiótico. Aí precisa de algo mais sério. Então tem muitas pessoas que vê o problema tudo sério, desesperado. Mas qualquer problema, tribulação, de acordo com a Bíblia, é leve e momentâneo. Qualquer que seja, pastor, até a pessoa desenganado, sofrendo, a Bíblia diz que todas as tribulações devem ser vistas como leve e momentâneas. A causa de muitos não verem a glória de Deus manifestar é o procedimento errado, é um procedimento inadequado. Mas então temos que agir como a palavra manda. Aí a vitória vai cumprir com toda certeza, com toda a convicção, com toda a certeza, o milagre vai ser feito, vai se realizar, vai se operar. Então hoje nós vamos orar nesse sentido, para que a igreja, em qualquer problema, fale, é leve e momentâneo, porque ainda muito se observa, aquela pessoa está muito doente, aquela pessoa está acamada, está uma tristeza, e está em tratamento, e sério, e dá mais valor aos exames médicos, aos diagnósticos, do que a palavra de Deus. Então, que viva no mundo como o mundo faz. O mundo faz dessa maneira. Pode até no médico, pode até ver os diagnósticos, mas os médicos não estão nem aí com as pessoas. Eles dão remédio, uns erram, faz cirurgia. Não tem nada contra os médicos, mas é profissional. Ali é receber dinheiro. Não é amor à alma, não é amor à pessoa, não é desejo de salvar ninguém. Faz por profissão. Mas a palavra de Deus é diferente. Então nós devemos viver a palavra do Senhor e declarar, meu Deus, eu creio que a palavra diz. O problema é leve e momentâneo, então eu vou adorar, exaltar a Deus e glorificar o Senhor. As pessoas podem até ir no médico se quiser, contanto que pratique a palavra. Talvez está doendo muito, ou quer fazer uma constatação de alguma coisa, mas não desespere, não se aflinja. Procure viver a palavra. Por exemplo, já fizeram uma experiência em pessoas enfermas que praticavam a palavra de Deus, foram sarados e recuperaram mais facilmente. E isso foi feito em um hospital em Harvard, e
que comprovaram? Que muitos cristãos fiel, mesmo com luta e problema, estavam alegres, cantando, sorrindo, adorando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores e engrandecendo a Deus. Ao passo que os outros, que não agiam assim, triste, abatido, só preocupado com o diagnóstico, difícil recuperação e perda. Mas os que agem como a palavra manda, é porque está escrito na palavra, é leve e momentâneo, vai passar, e o milagre vai ocorrer. Mas não adianta só fazer isso externamente, tem que ser mesmo na unção do Espírito de Deus. Então você tem que pedir ao Espírito de Deus, eu quero esta convicção de, ao enfrentar a tribulação, vê-la como leve e momentânea, para produzir para mim peso de glória eterna, e que eu seja honrado, e não que eu venha cair, desesperar, me afligir ou vir a derrota. Então a maioria dos problemas que não se resolvem, grande parte deles, é a falta do procedimento adequado. Mas também tem situação que é para a glória de Deus, tem situação que Deus vai chamar mesmo. Mas mesmo que não tenha uma convicção que é para Deus chamar ou para a glória dele, pratique a palavra, porque alguma coisa vai ocorrer, ou vai ser imputado como justiça para a glória eterna e vai ter galardão, ou vai cumprir-se o milagre, com toda certeza. Então não há práticas na palavra de Deus que o cristão tem que fazer igual o mundano, o natural. A Bíblia não mostra em nenhuma parte que o cristão deverá comportar-se diante dos problemas igual o homem natural, chorando, desesperado, abatido, caindo nas tentações, desesperado nas tribulações, cheio de angústia na hora da aflição. Não, a palavra mostra como devemos proceder para termos sempre vitória. Então a oração hoje, enfrentando tribulação, você deve ter isso em mente. Qualquer problema leve e momentâneo. Está com algum problema, está com algum diagnóstico, está com alguma questão, escreva embaixo do problema: esse problema é leve e momentâneo. Tome a palavra e creia nela, e vai ocorrer um milagre. Se você está sendo tentado, a tentação não é pecado, só se gerar, consumar o pecado que gera morte. Então vem a tentação, o que você faz na tentação? Vai sorrir para o inimigo e falar: ah, Satanás, você não vai me derrubar não, já sei a sua tramóia, eu vou me limitar ao que Deus mandou e pronto. E você desmascara o inimigo. Ele pode pôr cilada que for, que você não cai, só se você tiver concupiscência, que é além dos limites que Deus coloca sobre a pessoa. E os limites de Deus para a pessoa, cada um de nós está na palavra. O seu próprio Espírito Santo testifica. Toda pessoa que já andou de carro ou tem carro sabe que o carro tem painel que tem luzes que iluminam para advertência, principalmente a luz do cárter, ou aonde tem luz que mostra água no radiador ou não, e assim por diante. Geralmente quando começa a chegar em algum limite, acende alguma luz antes de fundir, dá alguma advertência. E o que vai ocorrer? Se você acudir a tempo, salva o carro. Mas vai andar com a luzinha vermelha, sem óleo, sem água no radiador, até um tempo vai, depois funde tudo. Então sempre é uma advertência antes. A pessoa só cai porque quer mesmo, concupiscência. Ou seja, o inimigo apresenta soberba, poder humano, fama humana. A tentação não é pecaminosa para a pessoa ainda, só se gerar o pecado nela. Então sempre mantenha-se no limite da palavra. Sempre que você tiver alguma coisa para a sua vida, observe os limites, seja na vida sexual, sentimental, emocional, profissional, seja na sua diversão. Tudo tem limites dentro da palavra de Deus. A palavra é bem clara. O apóstolo Paulo escreveu: os alimentos é para o estômago, e eu não vou me deixar dominar por nada.
tudo é lícito, nem tudo convém. Não me deixarei dominar por nada, até as coisas lícitas. Então tome muito cuidado para sujeição ao Espírito de Deus. É assim, aí você sempre terá coroa de vitória. Por isso que José lá no Egito teve unção de príncipe, ou seja, foi fiel e Deus honrou a ele. Como também quem passa tribulação e é fiel na palavra de Deus vai ter honra eterna e galardão, e Deus vai te honrar. E toda pessoa que passa uma tribulação e vence ela nunca mais volta, porque é igual uma lição, você foi aprovado, pode vir outro jeito, mas não vem mais de novo a mesma, você vai sempre ser abençoado. Então hoje vamos orar nesse propósito de declarar que qualquer tribulação é leve e momentânea. Então não fique agindo como ser humano natural, porque o que vai fazer a diferença do cristão para o ímpio, para quem serve a Deus e que não serve, é o procedimento. Como que você fala do problema, como que você declara o que o problema está fazendo, como você enfrenta a questão. Se for fazer igual ao mundo, então fique lá no mundo. Vem um problema, chora igual ao mundo. Vem um diagnóstico, grita igual ao mundo, desespera igual ao ímpio. Então para que servir a Deus? Não está nem cumprindo a palavra. Mas se vem a tribulação, declare: isso aqui é leve, é momentâneo, isso aqui é para produzir galardão para a minha vida. E mantenha-se fiel, dedicado a Deus. Tem pessoa que na hora da tribulação nem na igreja vem, aí que tem que vir mais, buscar, orar, adorar, clamar a Deus, buscar ao Senhor de todo o coração. Ah, pastor, está difícil em casa, tem muito problema, muita dificuldade, não está tendo tempo nem de orar. Então está vendo o problema pesado. Mas se fala, não, isso aí é leve, momentâneo, isso aí não vai nem me impedir de ir na vigília, na casa de Deus, de orar, de santificar, aí é uma igreja que vai experimentar avivamento com certeza. Então aqui é uma diferença básica de tribulação e de tentação. Amanhã falaremos o que é uma aflição. Veja que são conceitos diferentes e que muitas vezes as pessoas enfrentam e não sabem sair. Então para cada situação há um propósito, para cada situação há um remédio, há uma forma de sair dele de acordo com a palavra de Deus. Então que você tenha entendido, e mais palmas para bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.